O Espírito Santo nos guia e nos ensina. E esta afirmação não diz respeito simplesmente às pessoas que têm Jesus como Salvador. Diz respeito a todos os seres humanos. Porque a presença do Espírito Santo, ela é muito mais ampla do que muitas vezes nós imaginamos. E nós vamos examinar hoje alguns textos da Palavra de Deus, alguns textos da Bíblia Sagrada, que nos mostram exatamente isso, que o Espírito Santo de Deus, ele está presente na vida diária de todas as pessoas. Ele ensina e guia. Logicamente, nós sabemos que uma coisa que varia ou muda, é diferente de pessoa para pessoa, é a resposta que a pessoa ou que as pessoas dão a este ensinamento. A isso que o Espírito Santo está falando. Deus, ele, pela sua graça comum. Vamos lembrar da primeira matéria que fizemos, Teologia Deus o Pai, quando nós falamos também sobre a graça comum e a graça especial. Graça comum, ela se dirige a todos os seres humanos. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele faz com que o sol nasça sobre os justos e os injustos, sobre os maus e os bons. Deus, por meio da sua graça comum, ele cuida de todas as pessoas. E graça especial, essa diz respeito ao agir de Deus para a salvação do ser humano. Mas, quando pensamos na graça comum, isto envolve esta ação do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Você deve estar lembrado daquilo que nós falamos, que nas primeiras aulas nós vamos nos deter mais nos textos do Antigo Testamento, porque algumas pessoas têm a dificuldade de entender que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente, desde o primeiro versículo da Bíblia até as grandes promessas serem concluídas lá no livro do Apocalipse. Então, abra aí em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Esse texto, ele está falando a respeito dos dias que precederam ao dilúvio. Dias nos quais a maldade, ela cresceu de uma forma assim, inimaginável, de uma forma grande, porque os filhos de Deus se esqueceram da aliança que tinham com Deus. Aqueles que serviam a Deus se esqueceram do seu compromisso com Deus. E segundo o texto, eles começaram a se casar com as filhas dos homens. Aqui é uma referência. Começaram a se casar com pessoas que não tinham compromisso com Deus. E isso fez com que eles se afastassem ainda mais de Deus. E a humanidade se corrompeu a tal ponto de Deus dar uma demonstração do seu poder, da sua ira em relação ao pecado e do seu juízo, trazendo sobre a terra o grande dilúvio. E nós conhecemos aí a história de Noé e sua família, da arca, na qual os animais foram libertos, salvos do grande dilúvio. Mas então é nesse contexto no qual se fala dessa grande corrupção, é que nós temos o capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, que diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui nós temos uma curiosidade, Primeiramente, antes do capítulo 6, nós temos os homens vivendo 500 anos, 600 anos, 800 anos. E eu já escutei muito essa pergunta, as pessoas perguntando, mas a maneira de contar o tempo era igual a nossa, ou seja, aqueles anos
era do tamanho dos nossos anos, porque os homens viviam 800 anos. E a resposta é sim. Né? A maneira de contar o tempo era semelhante. Nós sabemos, tem o que se chama de calendário lunar, calendário solar, etc. Mas a maneira de se contar o tempo era a mesma. Os homens realmente viviam muito tempo. Por quê? Na verdade, o plano de Deus é que o homem nunca morresse. Este corpo que eu tenho, que você tem, ele foi feito para nunca morrer. Deus, ele o fez para renová-lo eternamente. A experiência da morte é consequência do pecado. Mas nós temos a redenção em Cristo Jesus e a promessa da ressurreição, onde o corpo vai viver eternamente. Mas o interessante aqui é que temos nesse versículo, primeiramente, esta afirmação, na qual Deus ele toma a decisão de diminuir os anos de vida do homem. Ou seja, o homem não vai viver mais 500 anos, 600 anos, 800 anos. Não. O limite que Deus coloca aqui é de 120 anos. Mas eu quero destacar a primeira parte do versículo, que diz: o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, segundo esse texto, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que esta expressão quer nos ensinar? Quando diz aqui que o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. A lição que nós tiramos aqui, o que nós podemos aprender desse texto, é que o Espírito Santo, ele age em meio à humanidade, age na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele age diariamente, mesmo na vida de um pecador, mesmo na vida de um ímpio, mesmo na vida de uma pessoa que odeia Deus, mesmo na vida de alguém que não crê. O Espírito Santo, ele age como aquele que procura guiar, procura ensinar. Veja só a grandeza do Espírito Santo e a grandeza do amor de Deus. E é por isso que nesse texto Deus ele fala, olha, o homem no seu estado de pecado, ele é mau. Todos os desejos do seu coração são constantemente maus. Então, o meu Espírito não agirá para sempre nesta situação. E por causa disso, então, vamos diminuir o limite da vida. Os homens não viverão mais 800, 500, 600 anos. Imagina 600 anos vivendo para fazer coisas que desagradam a Deus. E o Senhor diz, olha, os anos dos homens agora serão 120. Mas a lição principal que nós temos aqui é esta, que Deus, através do Espírito Santo, ele vive no nosso meio, ele guia, ele dirige, e tenha certeza que o Espírito Santo até mesmo impede os homens de fazerem coisas horrorosas, coisas terríveis. Eu sei, você sabe, que atualmente no mundo onde estamos vivendo, nós todos os dias temos notícias de coisas horrorosas que as pessoas estão fazendo. Mas tenha certeza que se não fosse o Espírito Santo restringindo, diminuindo, limitando a maldade do homem, tenha certeza que o mundo já teria sido destruído. Quem mantém a vida, quem faz com que o mundo continue a existir, quem faz com que os seres humanos continuem existindo e não se destruam mutuamente, é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, abra sua Bíblia aí num outro texto, agora no profeta Neemias.
profeta Neemias, né? O livro de Neemias. Neemias foi um profeta também, ou seja, ele foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus a nós. E profecia é isso, é quando alguém é usado para trazer a palavra de Deus. Mas o livro de Neemias está antes do livro de Jó, nos fala ali do período do cativeiro, do período do retorno do cativeiro, quando Israel volta da Babilônia para estar novamente ali em Israel, na região de Judá, a terra que nós chamamos normalmente conhecemos como Terra Prometida. Mas abra no livro de Neemias, Neemias capítulo 9, versículo 20. O versículo diz: E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Olha só, aqui Neemias, ele está trazendo à memória a experiência do povo de Deus, o povo de Israel, na sua caminhada pelo deserto. E fala a respeito do maná, Deus alimentando, dando água, mesmo no meio do deserto, a água que sai da rocha, Deus sustentando. Mas esta expressão, ela é maravilhosa, quando diz: e lhe concedeste o teu bom espírito. Qual que é o bom espírito? É o Espírito Santo de Deus. E lhes concedeste, podemos dizer, o Espírito Santo para os ensinar. O Espírito Santo, ele nos ensina. E quando você lê a história do povo de Deus, do povo de Israel, a história do Êxodo, o povo sendo liberto do cativeiro do Egito e caminhando em direção à Terra Prometida, aqueles 40 anos no deserto, vendo milagres maravilhosos, vendo o poder de Deus, sendo disciplinados, vendo como que Deus age de forma severa em relação ao pecado, vendo as revelações de Deus através do tabernáculo que Deus orienta Moisés para construir, com todos aqueles elementos. O tabernáculo é belíssimo quando você pensa em cada uma daqueles objetos que estavam lá, da Arca da Aliança. Cada um deles trazia uma lição, algo precioso para o povo de Israel aprender a respeito de Deus. E aqui Neemias escreve dizendo que Deus concedeu o Espírito Santo para nos ensinar. Nos ensinar. Agora, deixa eu repetir o que eu vou repetir várias vezes ainda. A Bíblia inteira, ela nos foi dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina através da Bíblia. Tem pessoas que têm assim um preconceito em relação a estudar teologia, como nós estamos fazendo através desse curso. Acham que é errado ficar lendo demais, que não. Eles acham que o Espírito Santo nos ensina de uma forma mágica. Você está assim e de repente vem algo na sua mente, você tem uma experiência. Evidentemente, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falou que ele iria nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas reveladas na Bíblia. O Espírito Santo, ele nos ensina. Mas o grande instrumento do Espírito Santo para nos ensinar é a Bíblia. É uma coisa gostosa quando nós temos uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus.
E isso eu sei, você, todos nós podemos ter isso a todo momento. Momentos nos quais nós temos a oportunidade de sentir Deus ministrando no nosso coração. Às vezes você está diante de um problema, uma situação, e vem à sua mente um versículo da Bíblia, vem ao seu coração o desejo de tomar uma determinada atitude. É o Espírito Santo agindo. Mas só que o Espírito Santo ele age à medida em que nós nos enchemos da Bíblia Sagrada. É por isso que ele mesmo, através da Bíblia, nos diz: habite ricamente em vós a palavra da verdade. O Espírito Santo quer ensinar você. E eu digo mais, o Espírito Santo ele quer ensinar você e quer usar você para ensinar outros. E esses outros ensinando outros. É isso que a Bíblia chama de fazer discípulos. É por isso que, mais adiante, o Jesus Cristo fala aos seus discípulos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até aos confins da terra. O que significa ser testemunha de Jesus? Ser testemunha de Jesus significa ensinar as verdades de Jesus reveladas na Bíblia para as outras pessoas. Jesus ele estava falando isso: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês serão as pessoas que vão ensinar os outros a respeito de mim, a respeito do Evangelho, a respeito da minha vida, da morte na cruz, da ressurreição, da vida eterna. Vocês vão ensinar isso na cidade onde vocês moram, na sua família, nas cidades vizinhas, nos outros países, nas outras nações, até os confins da terra. E para cumprir essa tarefa, o que Jesus Cristo promete? Jesus promete o derramamento especial do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então, com esse poder que capacita, vocês estarão aptos a ensinar as pessoas. O Espírito Santo, ele nos ensina. Ele foi enviado, ele nos foi dado para ensinar. O Espírito Santo nos ensina e nos guia. Vimos em Neemias, capítulo 9, versículo 20, a afirmação de Neemias recordando a caminhada do povo de Israel pelo deserto. E Neemias diz que Deus havia concedido o bom Espírito para ensinar o seu povo. E lhes concedeste o teu bom Espírito, o Espírito Santo, para os ensinar. O Espírito Santo nos ensina. E no versículo 30 do mesmo capítulo 9 de Neemias, nós lemos: no entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mais uma vez, nós temos aqui no livro de Neemias uma afirmação de que Deus, através do Espírito Santo, ele continuava a ensinar e a testemunhar para o povo. E diz aqui que Deus fazia isso por intermédio dos seus profetas. Mas é importante nós fazermos essa afirmação, porque hoje muitas pessoas, em função dos dons espirituais, que é um outro tema importante, acabam fazendo uma confusão, digamos assim, em relação ao chamado dons de profecias e as afirmações que a Bíblia aqui está falando em relação aos profetas. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que dizem o seguinte: olha, eu não preciso da Bíblia,
Eu vou procurar alguém que tenha o dom de profecia e essa pessoa vai me dizer se eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Porque aqui está falando que Deus dava testemunho através dos profetas. Vamos entender o seguinte, que aqui a Bíblia estava sendo escrita. A Bíblia estava sendo escrita ainda. O povo de Israel, lá no deserto, eles não tinham a Bíblia, como você tem aí, do Gênesis ao Apocalipse, a história completa, Cristo já tendo vindo, morrido, sido ressurreto entre os mortos. Não, a história ainda estava acontecendo. E quem são os santos profetas, os profetas aqui, por meio dos quais o Espírito Santo falava? Neemias aqui se refere a profetas como Moisés, Arão e os servos de Deus que eram usados para trazer a revelação que agora nós temos escrita. Como eu disse, não vamos entrar em debates agora a respeito de como cada um entende a questão dos dons espirituais ou os dons de profecia. Mas há uma verdade central que precisa ficar claro para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu aluno, minha aluna, você que está aí fazendo o curso, existe algo que precisa ficar firme na nossa mente, que o Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. Nós temos a Bíblia toda, é um livro cheio de profecias. O que é a profecia? Profecia não é simplesmente, como alguns entendem, falar alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Não é previsão. A palavra profecia significa falar em nome de Deus. Quem fala em nome de Deus, quem nos fala da parte de Deus hoje é a Bíblia. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinaria a Bíblia, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar. É um problema sério quando a pessoa, ao invés de gastar tempo com a Bíblia, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de decorar, ao invés de guardar, ao invés de praticar a Bíblia, ela, às vezes até por falta de vontade, por preguiça, deixa a Bíblia de lado e fica querendo que Deus fale com ela de uma outra maneira. Deus, Ele é soberano. Ele pode falar, Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Mas o Espírito Santo, que nos ensina, Ele nos ensina através da Bíblia. Você quer ser ensinado? Você quer ter essa presença abençoadora do Espírito Santo na sua vida, ensinando você? Então, gaste tempo com a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. E Neemias aqui, então, ele nos fala das consequências que o povo de Israel sofreu por não dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo falava através dos profetas, não dava ouvido àquilo que o Espírito Santo nos falava ao povo de Israel da parte de Deus. O mesmo nós podemos dizer. O Espírito Santo nos ensina através da Bíblia. E quando nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, nós acabamos experimentando coisas ruins na nossa vida. A vontade de Deus é boa, é agradável, perfeita. O que o Espírito Santo nos ensina através da sua palavra é o que é bom, agradável e perfeito. Quando nós nos recusamos a ouvir o seu ensinamento, quando nós nos recusamos a ouvir aquilo que a palavra nos ensina, nós não vamos experimentar algo bom, nem agradável, perfeito. Pelo contrário, nós vamos colher resultados, nós vamos experimentar coisas tristes e ruins. Mas a boa notícia, como nós vimos, é que o Espírito Santo ele está agindo, não só no nosso meio, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz, como diz a Bíblia Sagrada. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O Espírito Santo nos guia e nos ensina. O livro de Jó. Vire aí, você que está com a Bíblia na mão. É bom você assistir a aula.
seja com o grupo aí ou na sua casa, através do computador, da internet. É importante você assistir a aula com a Bíblia na mão. Então abra lá em Jó capítulo 32, no versículo 8. Olha aqui a afirmação preciosa, Jó 32, 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Vamos repetir. Na verdade, dentro do homem há um espírito. E o sopro, e nós já falamos que essa expressão sopro, né, no original, é uma menção à pessoa do Espírito Santo. E aqui diz que o sopro, o Espírito do Todo-Poderoso de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o faz sábio. Em outras palavras, o Espírito de Deus faz com que o homem seja sábio. Sabedoria é uma das coisas assim que a nossa alma deveria desejar. De todas as coisas, as mais preciosas que você pode imaginar, sabedoria é o dom mais precioso. É melhor do que ouro, é melhor do que prata, do que tudo. E o livro de Provérbios nos ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora, quem é que nos faz realmente sábios? Quem nos faz sábios é o sopro do Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que procede do Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que nos faz pessoas sábias. E ser sábio não é conhecer um monte de coisas, ter um monte de informações, saber um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de outras coisas. Não, ser sábio é você viver uma vida que agrada ao coração de Deus. A verdadeira sabedoria nos ajuda a caminharmos e a agradarmos o coração de Deus. Agradarmos não pelo nosso esforço, agradarmos pelo Evangelho, Jesus vivendo em nós, o Espírito Santo vivendo em nós. Isto é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vive de uma forma que agrada ao coração de Deus. E Deus é perfeito. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que vive uma vida o mais próximo da perfeição que nós podemos imaginar. A vontade do Senhor é perfeita, ela é santa. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que caminha em santidade. E aqui nós poderíamos mencionar todos os atributos de Deus: sabedoria, poder, santidade, amor. E isso nos lembra os frutos do Espírito, né? Que nós vamos ver mais adiante, domínio próprio, etc. Isto é ser uma pessoa sábia. Agora, como nós lemos aqui nessa palavra que está em Jó, é o Espírito Santo de Deus que nos faz pessoas sábias. A sabedoria é resultado da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, o maior sinal de que a pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo não são algum sinal ou algum tipo de prodígio que ela faça. Não. A maior marca, o maior sinal de que a pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela caminha de uma forma sábia. Ela caminha de uma forma que agrada o coração de Deus. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vive com a Bíblia na mão, na mente, no coração e caminha em oração, procurando sempre ouvir a voz de Deus. E Deus fala, Deus nos guia, Deus nos ensina através do Espírito Santo. Então,
Quantas passagens há no Antigo Testamento que falam a respeito do Espírito Santo? Vamos examinar o Salmo 143. Abra lá. Algumas páginas depois de Jó, do texto que nós lemos, nós temos o Salmo 143. Esta é uma oração que Davi está fazendo. Ele está suplicando a Deus, ele está pedindo a misericórdia de Deus, ele está pedindo a libertação da parte de Deus. E ele vai colocando a sua oração diante do Senhor. Veja só o que ele diz no versículo 7, Salmo 143, do 7 em diante. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O meu espírito me desfalece. Aqui Davi está falando não do Espírito Santo, mas dele mesmo. Ele está falando, eu estou desfalecendo, estou morrendo, estou me sentindo desanimado. Não escondas a tua face, para que eu não me torne como quem baixa a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Esta é uma oração de uma pessoa sábia. Quantas vezes você ora assim? Quantas vezes você já orou dessa maneira? Essa deveria ser a nossa oração diária, clamando ao Senhor: Senhor, pela manhã me faz ouvir a tua graça. Quando nós nos levantamos pela manhã, nós temos sempre duas opções. Sempre duas opções. Ou nos entregamos às preocupações do dia, começamos a pensar nos problemas, naquilo que nos aborrece, naquilo que nos entristece, ou abraçamos as promessas de Deus por meio da fé, voltamos os olhos para a graça de Deus. Não nos importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, da dificuldade que esteja ao nosso redor ou até mesmo dentro do nosso coração. O importante é que Deus é Deus eternamente. Deus, Ele é o Deus de toda graça. E Ele diz aqui: faze-me ouvir de manhã a tua graça, pois em ti confio. Me mostra o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Preste atenção nesse versículo 10. Ensina-me, Senhor, a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, versículo 10, ele nos fala claramente a respeito do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, nos guiando e nos ensinando. Na poesia hebraica, e os salmos foram originalmente escritos na língua hebraica, existe uma característica chamada paralelismo. Paralelismo, são ideias paralelas. É por isso que você lê às vezes o versículo e parece que o texto fica repetindo a mesma ideia. Mas isso é uma característica da poesia, certo? É uma maneira de enfatizar a mesma ideia. Então ele faz uma afirmação e logo a seguir ele faz uma afirmação semelhante, só que com outras palavras e ampliando o significado. Então, seguindo este conceito, essa regra que eu acabo de falar sobre o paralelismo, o que nós vemos aqui é o seguinte, é que na primeira parte ele fala, tu és o meu Deus. E depois ele fala, o teu bom Espírito, se referindo ao Espírito Santo.
E em outras palavras, na primeira frase ele está se dirigindo a Deus, na segunda ele continua se dirigindo a Deus. Mais um indicativo de que, desde o Antigo Testamento, nós temos apenas um Deus. E o Espírito Santo é revelado a nós como o Espírito de Deus, como sendo o próprio Deus. E o salmista aqui, ele ora pedindo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Esta é uma das grandes obras que o Espírito Santo tem feito ao longo de toda a história da humanidade. Esta é uma das grandes manifestações do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida. Ele nos ensina. Você quer alguém melhor para ensinar você e a mim do que o próprio Deus que nos criou? É por isso que Ele nos deu a sua palavra. É por isso que Ele nos dá determinadas ordens. É por isso que Ele nos dá determinados comandos e nos diz: faça isso. Ou nos diz: não faça determinada coisa. Deus, Ele conhece profundamente cada um de nós e a vida, o universo. Ele é o Criador. Sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça? Ele conhece tudo, tudo, tudo. Nós não temos uma pessoa melhor para nos ensinar, para nos orientar. É tão bom quando estamos passando por uma situação de dificuldade e há alguém em quem nós confiamos, alguém que você pode chegar lá e pedir um conselho, pedir uma orientação. Mas aqui, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando apenas de alguém que tem as características e tem a capacidade de nos ensinar e de nos orientar. Não, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de alguém que tem a autoridade para direcionar, para nos dizer exatamente aquilo que nós devemos fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade. Essa é a oração que você deve fazer. Esta é a oração que Deus quer ouvir. E você sabe, a Bíblia nos ensina que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos atende. Nós sabemos, Jesus diz que todas as vezes que nós pedimos uma coisa realmente boa, Deus nos dá. E aqui, Salmo 143, 10, grifa aí na sua Bíblia, decora, escreve esse versículo. Nós temos a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu posso pedir. Eu posso pedir: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Deus, o Senhor é perfeito. O Senhor tem os teus propósitos. O Senhor tem os teus desejos. Me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E Espírito Santo, me guie por um terreno plano. Não sei se você já teve a experiência de caminhar por um terreno, por uma estrada cheia de espinhos, ou com pedra, ou que tivesse de repente lá uma poça d'água, coisas assim, um terreno ruim. É difícil. Subir um monte cheio de pedras, uma coisa difícil. A vida, muitas vezes, ela pode ser comparada a esse caminho, cheio de pedras, cheio de dificuldades. Mas aqui a nossa oração para o Espírito Santo, que é Deus, o nosso pedido para Deus em relação ao Espírito Santo é essa: Espírito Santo, me guie por um terreno plano. Em outras palavras, Espírito Santo, me toma pela mão e me dirija, me ajude a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Me ajude a fazer o que Deus quer, da maneira que Deus quer, da maneira certa. Aplana o meu caminho,
remove as pedras, limpa, me ajuda a viver de uma forma que agrade ao coração de Deus. Quanto tempo de vida nós vamos ter? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E o nosso ministério se chama Eternidade e Graça, Eternity and Grace, exatamente porque nós sentimos de Deus esse chamado, no sentido de insistir com as pessoas para que elas pensem a respeito da eternidade. Pense no seguinte: nós vivemos cada dia às portas da eternidade. A cada dia. Eu não sei se estarei aqui amanhã, não sei. Não sei se eu vou ver o final desse dia. Nós vivemos cada dia às portas da eternidade. Quantas vezes você está convivendo com a pessoa e, de repente, Deus a chama. De repente acontece alguma coisa. Por outro lado, nós cremos que Jesus está às portas. Devemos viver cada dia como se fosse o último. Então devemos estar vivendo dessa maneira e pedindo: Espírito Santo, me guia por um terreno plano. Me guia para que eu viva de uma forma que agrade ao coração de Deus. Olha só, a ideia não é essa, me capacita para que eu faça ou eu deixe de fazer. Não, eu não sou capaz de fazer, nem você também. É Jesus que faz dentro de nós. Nós vamos ver, quando estivermos vendo o Novo Testamento, que a grande obra do Espírito Santo hoje é fazer Jesus viver dentro de nós. E fazer Jesus viver dentro de nós para que nós vivamos de uma forma agradável a Deus. Poderíamos examinar aqui vários outros textos da Bíblia que reforçam essa ideia, mas eu creio que esses que nós trouxemos nessa aula já é o suficiente para fazer você entender que o Espírito Santo, por causa da graça comum de Deus, ele age não apenas na vida de quem já tem Jesus. Não, ele age por misericórdia na vida de todas as pessoas. E ele ensina, ele guia. Agora, o que acontece é que tem muita gente que tapa os ouvidos e não ouve a voz do Espírito Santo. Muitos se mantêm rebeldes contra ele. E é por isso que nós temos tantas coisas ruins acontecendo. Mas, se não fosse o Espírito Santo, agindo na vida de todas as pessoas, o mundo já teria sido destruído. Alguém pode perguntar: professor, mas me diga aí, que prova nós temos que o Espírito Santo realmente age na vida de todo mundo? A prova é essa: o mundo ainda existe. Ainda tem uma grande população aí, a humanidade ainda existe. Porque se não for o Espírito Santo agindo, freando a maldade do homem, impedindo, às vezes por misericórdia, tomando pela mão e arrastando a pessoa para fazer aquilo que é certo, se o Espírito Santo não estivesse mantendo e sustentando a vida no planeta Terra, esse planeta inteiro, o mundo onde nós vivemos, já seria um grande deserto. Mas muito mais agora, falando para aqueles que já têm Jesus como Senhor, aqueles que já têm o Espírito Santo como o selo, a garantia da salvação, habitando dentro de si. O Espírito Santo é quem nos ensina. Precisamos conversar mais com Deus a esse respeito. Precisamos orar mais como Davi, dizendo: Deus, me ensina a Tua vontade, me ensina a fazer a Tua vontade. Espírito Santo, me guia por um terreno plano. O Espírito Santo nos guia e nos ensina. Que grande bênção é esta que nós temos da parte do nosso Deus.